Estamos ao vivo. Bom dia, pessoal. Mais um dia de live do livro Mais Esperto que o Diabo. Hoje vamos abordar o capítulo 6. O capítulo 6. Como estão? Queria desejar um ótimo dia para você, repleto de realizações do Senhor. Que você possa desfrutar com quem você ama, aproveitar muito o dia de hoje. E o capítulo 6, o título dele é Ritmo Hipnótico. Você sabe o que é ritmo hipnótico? Eu pesquisei sobre isso, eu não sabia, né? Até então ler. Ritmo hipnótico é o último estágio do hábito que a gente tem, seja ele negativo ou positivo. É o último estágio. Último estágio por quê? Porque você chega a estar no último estágio e você acaba fazendo esse hábito automaticamente. Você nem vê que está fazendo ele. Vou dar alguns exemplos. Você está ali na hora de almoçar. Você só almoça se tiver algo para você tomar junto. Isso é um hábito que você criou, que está assim automático e você faz sem perceber. Acabou de almoçar, deu vontade de comer um doce, vai lá e come um docinho. É um hábito automático. E por aí vai. Seja eles negativos ou positivos. E nesse capítulo 6, o diabo ele diz que ele consegue alienar as pessoas através desse ritmo hipnótico. Vamos começar a leitura desse capítulo sensacional. E assim, esse ritmo hipnótico ele está tão enraizado na gente que a gente faz sem perceber. Aí o autor, o ser humano, começa perguntando: que lei misteriosa é essa pela qual você toma controle permanente dos corpos das pessoas, mesmo antes de possuir as suas almas? O mundo inteiro vai querer saber mais sobre a lei e como ela funciona. Aí o diabo responde: não será fácil descrever essa lei para você de tal forma que você possa entendê-la facilmente, mas você pode chamá-la de ritmo hipnótico. É a mesma lei pela qual as pessoas podem ser hipnotizadas. O ser humano pergunta: então você tem o poder de usar as leis da natureza como uma teia na qual você mantém as suas vítimas em eterno controle? É isso que afirma? O diabo responde: isso não é somente o que eu afirmo, isso é a verdade. Assumo o controle de suas mentes e seus corpos, mesmo antes deles morrerem, sempre que consigo atraí-las ou assustá-las por meio do ritmo hipnótico. O que é o ritmo hipnótico? Aí o ser humano está perguntando: o que é o ritmo hipnótico? Como você o utiliza para ganhar a maestria permanente sobre os seres humanos? O diabo responde: terei que voltar no tempo e no espaço e dar a você uma breve descrição elementar de como a natureza usa o ritmo hipnótico. De outra forma, você não será capaz de entender a minha descrição de como uso essa lei universal para controlar seres humanos. O ser humano fala: vá em frente, mas mantenha a sua história focada em conceitos simples, os quais eu consiga, com minha própria experiência e conhecimento, aplicar as leis naturais conhecidas. O diabo responde: muito bem, farei o meu melhor. Você, é claro, sabe que a natureza mantém um balanço perfeito entre todos os elementos e toda a energia no universo. Você pode ver que as estrelas e os planetas se movem com uma precisão perfeita, cada qual respeitando o seu próprio lugar no tempo e no espaço. Você pode ver que as estações do ano vêm e vão com uma regularidade perfeita.
tire suas próprias conclusões, considerando que o carvalho deriva da noz e o pinheiro cresce baseado na semente de seu ancestral. Uma noz nunca produzirá um pinheiro e um pinhão nunca produzirá um carvalho. Essas são coisas simples que qualquer pessoa consegue entender. O que é difícil realmente de se ver é a lei universal, por meio da qual a natureza mantém um balanço perfeito por toda a miríade de universos. Vocês humanos tiveram consciência de uma fração dessa grande e imutável lei universal quando Newton descobriu que ela mantém a Terra na sua posição exata e faz com que todos os objetos materiais sejam atraídos para o centro dela. Ele chamou isso de lei da gravidade, mas ele não foi longe o suficiente com o estudo dessa lei. Se ele tivesse ido mais longe, teria descoberto que a mesma lei que mantém a Terra na sua posição e ajuda a natureza a manter um balanço perfeito nas 4 dimensões conhecidas, na qual toda a matéria e energia estão contidas, é a rede pela qual eu amarro e controlo as mentes dos seres humanos. Aí o ser humano fala: me conte mais sobre essa surpreendente lei do ritmo hipnótico. Aí o diabo responde: conforme já afirmei, há uma forma universal de energia, com a qual a natureza mantém um equilíbrio perfeito entre toda a energia e a matéria contida neste universo. Na verdade, a natureza faz o uso de matéria muito especializada dessa forma especial de energia, quebrando-a em diferentes comprimentos de onda. O processo de quebrar os comprimentos da onda é feito por meio do hábito. Você entenderá melhor o que eu estou tentando dizer se eu fizer uma comparação direta com o método pelo qual alguém aprende a tocar algum tipo de instrumento. Primeiro, as notas musicais devem ser memorizadas na mente. Feito isso, elas relacionam-se umas com as outras por meio da melodia e do ritmo. Pelo efeito da repetição, a melodia e o ritmo fixam-se em nossas mentes. Observe atentamente como o músico deve repetir incessantemente uma música antes dele ter o domínio sobre ela. Por meio da repetição, as notas musicais misturam-se e então tem uma música. Qualquer impulso de pensamento que a mente repita mais de uma vez, por meio do hábito, acaba formando um ritmo organizado. Hábitos indesejados podem ser quebrados. Eles devem ser quebrados antes de assumir as proporções, de tal forma que possam ser considerados um ritmo. Você está conseguindo me acompanhar? Aí o ser humano responde: sim. Aí o diabo continua: bem, para continuar, o ritmo é o último estágio do hábito. Qualquer pensamento ou movimento físico que seja repetido 1, 2 ou mais vezes por meio do princípio do hábito, finalmente alcança a proporção do ritmo. Foi o que eu falei lá no início. Ritmo hipnótico é o último estágio do hábito. Aquilo que você já faz, que você nem está percebendo. Você já está no automático fazendo aquilo ali sem perceber. Então, o hábito, a partir desse momento, não pode ser quebrado, porque a natureza o assume e o transforma em algo permanente. É algo tipo um redemoinho na água. Um objeto pode manter-se flutuando indefinitivamente até que ele seja pego por um redemoinho. Nesse caso, ele não tem como escapar, pois a força da água o fará submergir. Dessa forma, pode-se comparar a energia do pensamento das pessoas com a energia da correnteza do redemoinho na água. Aí o ser humano pergunta: então, essa é a forma como você controla as mentes das pessoas? É isso? O diabo responde: sim, como eu já te disse algumas vezes, tudo o que eu tenho que fazer para ganhar o controle de qualquer mente humana é induzir a alienação. Aí o ser humano pergunta: pelo que eu estou entendendo,
Então, o hábito de alienar-se é o maior risco que as pessoas correm de perder as suas prerrogativas ou os seus privilégios de pensarem seus próprios pensamentos e moldarem os seus próprios destinos. O diabo responde: isso e muito mais. Alienar-se é também o hábito pelo qual possuo as suas almas, após os seres humanos desistirem dos seus corpos físicos. Aí o ser humano pergunta: então o único meio de um ser humano ser salvo da aniquilação eterna é mantendo o controle sobre a sua própria mente enquanto ela está no planeta Terra? Isso é verdadeiro? O diabo responde: o que você afirmou está perfeitamente correto. E é a mais absoluta verdade. Aqueles que controlam e usam as suas mentes escapam da minha rede. Ele sempre fala desde os capítulos anteriores. O diabo não gosta das pessoas que pensam, das pessoas que estão ali governando a sua vida, cuidando da sua vida, que estão buscando cada dia mais conhecimento, buscando refletir. Ele não gosta das pessoas que pensam. Todos os outros que não pensam acabam em minhas mãos. E isso ocorre tão naturalmente quanto o sol se põe no ocidente. Aí o ser humano pergunta: isso é tudo o que há para saber sobre ser salvo da aniquilação eterna? Por acaso aquilo que você chama de oposição não tem nada a ver com a salvação das pessoas? Aí o diabo responde: eu posso ver que você realmente pensa de forma profunda. A minha oposição, essa força que vocês humanos chamam de Deus, tem tudo a ver com a salvação das pessoas da aniquilação eterna. E é justamente por essa razão que a minha oposição que fornece a cada ser humano o privilégio divino de poder usar a sua própria mente. Se você usar essa força para manter o controle sobre a sua própria mente, você acaba se tornando uma parte dela, no momento em que você deixar o corpo físico. Se você por acaso negligenciar o uso da sua mente, aí então eu entro e assumo o privilégio de tomar essa negligência por meio da lei do ritmo hipnótico. O ser humano pergunta: o quanto de uma pessoa você toma conta quando você a possui? Ele responde: tudo o que sobra depois que ela deixar de controlar e usar sua própria mente. O ser humano pergunta: em outras palavras, quando você ganha o controle de uma pessoa, você toma conta de toda a sua individualidade, até o momento em que ela deixa de usar a própria mente? Isso está correto? O diabo responde: essa é a forma com que eu trabalho. O ser humano pergunta: o que você faz com as pessoas que você controla antes da morte? O que de útil essas pessoas fazem para você enquanto elas vivem? O diabo responde: eu as uso ou uso o que sobrou delas. E depois que tomo conta da sua mente, essas pessoas tornam-se propagandistas e me ajudam a preparar as mentes de outras pessoas para que entrem no hábito da alienação. Aí o ser humano pergunta: você não apenas engana as pessoas destruindo seus poderes para controlar as suas próprias mentes, mas usa para ajudá-lo no trabalho de emboscar outras? Aí ele responde: sim, não deixo passar nenhuma oportunidade. O ser humano pergunta, na verdade ele diz: vamos voltar para o assunto do ritmo hipnótico. Conte-me mais de como essa lei funciona. Mostre-me como você usa indivíduos para ajudar a ganhar o controle sobre os outros. Quero saber algo de tal forma que você me mostre a maneira mais efetiva como você usa o ritmo hipnótico. Aí o diabo responde: isso é fácil. A coisa que eu mais gosto, na verdade, é preencher a mente das pessoas com o medo. Uma vez feito isso, não encontro nenhuma dificuldade de fazê-la alienar-se. Depois ela fica presa na minha rede por meio do ritmo hipnótico. O ser humano pergunta: qual tipo de medo o ser humano melhor serve no seu objetivo? O diabo responde: o medo da morte. O ser humano pergunta: por que o medo da morte é a sua arma favorita? Ele responde:
porque na verdade ninguém sabe e, de acordo com as leis naturais do universo, ninguém consegue provar definitivamente o que acontece após a morte. Essa incerteza causa arrepios em todas as pessoas. As pessoas que se deixam tomar conta pelo medo, qualquer tipo de medo, recusam-se a usar as suas mentes e começam, nesse momento, a alienar-se. Eventualmente, elas alienam-se no redemoinho do ritmo hipnótico, do qual nunca poderão escapar. Aí o ser humano pergunta: então você não se preocupa com os líderes religiosos, com o que eles pensam ou falam de você quando eles falam da morte? O diabo responde: não, contando que eles digam alguma coisa. Se as igrejas parassem de falar sobre mim, a minha causa sofreria um grande revés. Todo o ataque feito contra mim, na verdade, aumenta o medo nas mentes de todas as pessoas que são influenciadas por esses líderes. Como você pode ver, a oposição é a coisa que mantém algumas pessoas longe da alienação, considerando-se que essas pessoas não se deixam dominar pelo medo que provém delas. O ser humano pergunta: você afirma que as igrejas ajudam na sua causa em vez de ajudar as pessoas? Diga-me, o que então o deixa preocupado? Aí o diabo responde: a minha única preocupação é que algum dia um real pensador possa aparecer na Terra. O ser humano pergunta: o que aconteceria se um pensador aparecesse na Terra? O diabo responde: você me pergunta o que aconteceria? Vou contar-lhe o que aconteceria. As pessoas aprenderiam a maior de todas as verdades, que o tempo que elas passam temendo alguma coisa, se fosse revertido em fé, daria a elas tudo o que elas gostariam de ter no mundo material, e também as salvariam de mim, após a sua morte física. Você não acha que isso é algo que vale a pena pensar? Aí o ser humano pergunta: qual o principal obstáculo para aparecer um pensador no mundo? O diabo responde: medo da crítica. Talvez possa interessar a você que o medo da crítica é a única arma eficaz que tenho para lutar contra você. Se você não tivesse medo de publicar essa confissão, apenas arrancá-la de mim, eu certamente perderia o meu reino na terra. Aí o ser humano pergunta: e se eu o surpreendesse e a publicasse, quanto tempo levaria para você perder o seu reinado? O diabo responde: apenas tempo suficiente para que uma geração de crianças crescesse em entendimento. Você não consegue tirar os adultos de mim. Eles estão muito presos à minha rede. Mas se você publicasse essa confissão, já seria o suficiente para manter-me longe do controle daqueles que ainda não nasceram e também daqueles que ainda não alcançaram a idade da razão. Você não ousaria publicar o que eu lhe falei sobre os líderes religiosos. Eles crucificariam você. Aí o ser humano fala: pensei que a prática selvagem de crucificação já estivesse fora de moda há mais de 2000 anos. O diabo responde: não quero dizer crucificação literalmente numa cruz. O que quero dizer é que você sofreria uma crucificação social e financeira. A sua renda seria cortada. Você se tornaria uma persona não grata nos círculos sociais. Líderes religiosos e seus seguidores tratariam com desprezo. Aí o ser humano pergunta: suponho que eu deveria escolher apostar as minhas fichas com os poucos selecionados que fazem os usos das suas próprias mentes, em vez de me preocupar com o medo das massas de pessoas que não usam suas mentes. As massas de pessoas que você clama ter 98%? Aí o diabo responde: se você tiver coragem suficiente para fazer isso, prejudicará o meu estilo. Aí o ser humano pergunta: por que você não fala de nenhum cientista?
Não gosta de cientistas? O diabo responde: sim, eu gosto de todas as pessoas, e muito, mas os verdadeiros cientistas estão fora do meu alcance. O ser humano pergunta por quê? Ele responde: porque eles pensam por si mesmos e gastam o tempo estudando as leis naturais. Eles lidam com os fenômenos de causa e efeito, com fatos, onde quer que eles achem. Mas não cometa o erro de acreditar que cientistas não têm religião. Eles têm uma religião muito bem definida. O ser humano pergunta: qual é a religião deles? O diabo responde: a religião da verdade, a religião das leis naturais. Se o mundo algum dia produzir um pensador de muita capacidade, com habilidades para desvendar o mais profundo segredo da sua vida e da sua morte, você pode ter certeza de que a ciência será responsável por essa catástrofe. Aí o ser humano pergunta: catástrofe para quem? Ele responde: para mim, é claro. Aí o ser humano pergunta: vamos voltar ao assunto do ritmo hipnótico. Eu quero saber mais sobre ele. Ele tem alguma coisa a ver com o princípio pela qual as pessoas podem hipnotizar umas às outras? O diabo responde: é precisamente a mesma coisa. Eu já lhe disse isso. Por que você repete tanto as suas questões? O ser humano fala e pergunta: isso é um velho costume meu, Sua Majestade. Repetindo, o diabo ele pede o autor para chamar ele de Sua Majestade porque ele afirma que ele consegue alienar 98% das pessoas e com esse poder de alienar 98% das pessoas, ele tem todo o total direito de ser chamado Sua Majestade. Aí o autor chama ele no livro de Sua Majestade. Para seu esclarecimento, eu lhe direi que, na verdade, estou forçando você a repetir muito de suas afirmações pelo simples fato de dar ênfase. Também estou tentando ver se consigo pegar você em alguma mentira. Não mude de assunto, volte para o ritmo hipnótico e me conte tudo o que você sabe sobre ele. Eu, por acaso, sou uma vítima? O ser humano pergunta. E o diabo responde: neste momento não, mas muito pouco faltou para você cair na minha rede. Você se alienou pelo redemoinho do ritmo hipnótico, até o momento em que você descobriu como me forçar a fazer essa confissão. Aí, nesse momento, perdi o controle sobre você. O ser humano pergunta e fala: que interessante, você não está tentando me recapitular pela bajulação, está? O diabo responde: essa seria a melhor propina que eu poderia oferecer a você. É exatamente o tipo de suborno que usei em você efetivamente antes de você conseguir ser mais esperto que eu. O ser humano pergunta: com o que exatamente você me seduziu? Com o que exatamente você me seduziu? Aí o diabo responde: com muitas coisas, sendo as principais o sexo e o desejo da autoexpressão. O ser humano pergunta: que efeito as suas propinas tiveram sobre mim? Aí ele respondeu: elas fizeram com que você negligenciasse o seu principal objetivo na vida e fizesse com que você começasse a se alienar. O ser humano pergunta: isso foi tudo que você fez para mim com seus subornos? Aí ele responde: isso já é muito. O ser humano pergunta: mas já estou de volta no caminho e fora do seu alcance agora, não estou? Aí o diabo responde: sim, você está temporariamente fora do meu alcance, porque não está alienado. O ser humano pergunta: o que quebrou o seu feitiço sobre mim e me libertou do hábito da alienação? Aí ele respondeu, o diabo respondeu: a minha resposta poderá humilhá-lo, você quer ouvi-la? O ser humano fala: vá em frente e fale, Sua Majestade. Eu desejo aprender tudo quanto possa aguentar sobre a verdade. Aí o diabo responde: quando você encontrou um grande amor na mulher da sua escolha, eu perdi o controle sobre você. Aí o ser humano pergunta: então você vai me acusar de estar me escondendo atrás das saias de uma mulher, é isso? O diabo responde: não.
Na verdade, não se escondendo. Eu não colocaria dessa forma. Diria que você aprendeu como aproveitar positivamente da mente de uma mulher de alto nível. Aí o ser humano pergunta: a saia da mulher então não tem nada a ver com isso? O Diago responde: não, mas o cérebro sim. Quando você e sua esposa começam a combinar os seus dois cérebros por meio do hábito do Mastermind, todos os dias, você se deparou com um poder secreto com o qual você me forçou a realizar essa confissão. Aí o ser humano pergunta: isso é verdade ou você está tentando me bajular de novo? Aí o diabo responde: eu poderia bajulá-lo e seduzi-lo se eu estivesse sozinho com você, mas não consigo enquanto você estiver fazendo uso da sua mente e da sua mulher de forma combinada. Aí o ser humano fala e pergunta: estou começando a entender algo importante. Estou começando a entender o que queria dizer aquela passagem na Bíblia, que dizia de uma forma enfática: quando 2 ou mais reunirem-se e pedirem por alguma coisa em meu nome, lhes será concedido. É verdade, então, que 2 mentes são melhores que uma? Aí o diabo responde: não somente é verdade, mas é necessário, antes que alguém consiga continuamente contatar a grande central da inteligência infinita, que conhece tudo o que é, o que foi e o que será. Aí o ser humano pergunta: existe essa central da inteligência infinita? Aí o diabo responde: se não existisse, você não estaria neste momento me humilhando, obrigando-me a confessar meus principais segredos. Aí o ser humano pergunta: não é perigoso dar esse tipo de informação para o mundo? O diabo responde: claro, é muito perigoso para mim. Se eu fosse você, não estragaria esse tipo de informação. Aí o ser humano fala e pergunta: vamos voltar agora para a técnica por meio da qual você faz com que suas vítimas caiam no hábito da alienação. Qual é o primeiro passo que um alienado deve dar para quebrar esse hábito tão diabólico? Aí o diabo responde: um desejo ardente de quebrá-lo. Você com certeza sabe que ninguém pode ser hipnotizado por outra pessoa sem estar consciente e apto a ser hipnotizado. Essa consciência pode assumir a forma de indiferença em relação à vida, geralmente por falta de ambição, medo, falta de definição de um propósito definido e muitas outras coisas. A natureza não precisa do consentimento de ninguém para fazer uma pessoa cair sobre o feitiço do ritmo hipnótico. Tudo o que ela precisa é encontrar essa pessoa desprevenida, negligenciando o uso da própria mente de alguma forma. Lembre-se disso. O que quer que você tenha, ou você usa, ou você perde. Todas as tentativas bem-sucedidas de quebrar o hábito da alienação devem ser feitas antes que a natureza a transforme em um hábito permanente por meio do ritmo hipnótico. Aí o ser humano pergunta: pelo que eu estou entendendo, o ritmo hipnótico é uma lei natural, por meio da qual a natureza fixa a vibração de todos os ambientes. Isso é verdade? Aí o diabo responde: sim. A natureza usa o ritmo hipnótico para fazer os pensamentos dominantes de uma pessoa e seus hábitos de pensamento se tornarem permanentes. É por isso que a pobreza é uma doença. A natureza faz dessa forma, fixando permanente os hábitos de pensamento de todos que aceitam a pobreza como uma circunstância inevitável. Por meio dessa lei do ritmo hipnótico, a natureza também fixará permanentemente pensamentos positivos de riqueza e prosperidade. Talvez você entenda melhor a forma como o ritmo hipnótico trabalha se eu lhe disser que a sua natureza é fixar permanentemente todos os hábitos, sejam eles mentais ou seja físicos. Se a sua mente teme a pobreza, a sua mente atrairá a pobreza. Se a sua mente deseja riqueza e espera por ela,
a sua mente atrairá os equivalentes físicos e financeiros da riqueza. Isso está em concordância com a lei imutável da natureza. Isso é fato. Aquilo que você pensa, você atrai. Seja ele negativo ou seja positivo. Aí o ser humano pergunta: o escritor daquela frase na Bíblia, o que quer que um homem plante, ele colherá, tinha em mente essa lei da natureza? O diabo responde: ele não poderia ter nada além disso em sua mente. A afirmação é verdadeira. Você pode ver evidências dessa verdade em todas as relações humanas. Aí o ser humano pergunta: é por isso que o homem É por isso que o homem que forma o hábito de alienar-se através da vida deve aceitar o que quer que chegue em suas mãos? Isso está correto? Aí o diabo responde: isso está absolutamente correto. A vida paga ao alienado pelo seu próprio preço, em seus próprios termos. O não alienado faz a vida pagar nos seus termos. O ser humano pergunta: por acaso a questão da moral não entra no que se consegue da vida? Aí o diabo responde: para falar a verdade, a única razão em que entra a moral é que ela tem uma influência direta nos pensamentos de uma pessoa. Ninguém consegue o que quer da vida meramente sendo bom, se é o que você está querendo saber. Aí o ser humano comenta: não, acho que não. Entendo o que você quer dizer. Estamos todos onde estamos e somos o que somos pelos nossos feitos. Aí o diabo responde: não exatamente. Você está onde está e você é o que você é por causa dos seus pensamentos e das suas ações. Aí o ser humano pergunta: então isso que chamam de sorte não existe, é isso? Aí o diabo responde: enfaticamente não. As circunstâncias que as pessoas não entendem são classificadas sob o título de sorte. Por trás de toda a realidade existe uma causa. Muitas vezes a causa está tão longe do efeito que as circunstâncias podem ser explicadas somente atribuindo-se à sorte. A natureza não reconhece tal lei como sorte. É uma hipótese feita pelo homem com a qual ele explica as quais que ele não entende. Os termos sorte e milagre são irmãos gêmeos. Ambos são usados para explicar aquilo que as pessoas não entendem. Lembre-se disso. Tudo que tem uma experiência real pode ser provado como tal. Mantenha essa verdade na sua mente e você se tornará um pensador mais profundo. O ser humano pergunta: o que é mais importante, pensamentos ou atos? Aí o diabo responde: todos os atos seguem pensamentos. Não existe feito sem antes ter havido um padrão de pensamento que o antecedesse. Além disso, todos os pensamentos têm uma tendência de se tornarem a sua contraparte física. Os pensamentos dominantes são aqueles que uma pessoa mistura com as emoções, desejos, esperança, fé, medo, ódio, ganância, entusiasmo. Eles não apenas têm a tendência de se tornarem o seu equivalente físico, como também estão fadados a se tornarem equivalentes físicos. Aí o ser humano pergunta: isso me leva a lhe pedir que me conte mais sobre a sua pessoa. Onde, além das mentes das pessoas, você se fixa e realiza em seus planos? Aí o diabo responde: opero onde quer que haja algo que eu possa controlar e de que possa me apropriar. Já lhe disse que eu sou a porção negativa do elétron da matéria. Sou a explosão do raio. Sou a dor na cabeça e no sofrimento físico. Sou o general que não visto na guerra. Sou o general que não é visto na guerra. Sou o agente desconhecido da pobreza e da fome. Sou o executor na pena de morte. Sou o inspirador do desejo na carne. Sou o criador da inveja, da ganância e do ciúme. Sou o instigador do medo.
Sou o gênio que converte as realizações de homens da ciência em instrumentos de morte. Sou o destruidor da harmonia em todas as formas das relações humanas. Sou a antítese da justiça. Sou a força propulsora de toda a imoralidade. Sou o obstáculo para tudo o que é bom. Sou a ansiedade, o suspense, a superstição e a insanidade. Sou o destruidor da esperança e da fé. Sou o inspirador da fofoca destrutiva e do escândalo. Sou o desencorajador do pensamento livre e independente. Em resumo, sou o criador de todas as formas de miséria humana e instigador do desencorajamento e do desapontamento. Aí o ser humano pergunta: e você não chama isso de frio e cruel? Aí o diabo responde: eu chamo isso de certo e confiável. A crise econômica mundial quebrou os hábitos dos homens em todas as partes e redistribuiu as fontes de oportunidades em todos os setores da vida, em uma escala sem precedentes. O alívio do alienado, com o qual ele tenta explicar a sua posição indesejável, é o seu grito de que não existem novas oportunidades do mundo. Não alienados não esperam pela oportunidade para trilhar o seu caminho. Eles criam oportunidades que estejam de acordo com seus desejos e necessidades. Aí o ser humano pergunta: os não alienados são espertos o suficiente para evitar a influência do ritmo hipnótico? Aí o diabo responde: ninguém é esperto o suficiente para fugir da influência do ritmo hipnótico. Poderia uma pessoa facilmente evitar a influência da lei da gravidade? A lei do ritmo hipnótico fixa permanentemente os pensamentos dominantes dos homens, sejam eles positivos ou negativos, ou não alienados ou alienados, respectivamente. Não há razão para que um não alienado queira evitar a influência do ritmo hipnótico, porque essa lei é favorável a ele. Ele o ajuda a converter seus objetivos, planos e metas em réplicas físicas. Ela fixa os seus hábitos de pensamento e os faz permanentes. Somente um alienado desejaria escapar da influência do ritmo hipnótico. Aí o ser humano pergunta: boa parte da minha vida adulta fui um alienado. Como que você consegue escapar do redemoinho do ritmo hipnótico? Aí o diabo responde: você não escapou. A maior proporção de seus pensamentos e desejos dominantes, desde o momento em que você alcançou a vida adulta, tem sido um desejo definido de entender todas as potencialidades da mente. Você pode ter se alienado em pensamentos de menor importância, mas não se alienou com esse desejo. Devido ao fato de não ter se alienado, você agora está gravando um documento que lhe dará exatamente o que os seus pensamentos dominantes desejavam à vida. Aí o ser humano fala e pergunta: por que a sua oposição não usa o ritmo hipnótico para fazer com que pensamentos positivos e causas nobres tornam-se permanentes? Porque a sua oposição permite que você use essa força estupenda como um meio de enredar as pessoas em uma rede diabólica, gerada pelos seus próprios pensamentos e ações. Por que a sua oposição não vence você blindando as pessoas com pensamentos que construem e as elevem acima da sua influência? Aí o diabo responde: a lei do ritmo hipnótico está disponível para todos que queiram fazer uso dela. Faço uso dela de forma mais efetiva do que a minha oposição, porque ofereço às pessoas subornos mais atrativos, a fim de que elas pensem os mesmos tipos de pensamento e realizam os mesmos tipos de ações. Aí, para finalizar esse capítulo 6, o ser humano pergunta:
Em outras palavras, você controla as pessoas, fazendo com que pensamentos negativos e ações destrutivas sejam prazerosas para elas. Isso é correto? Aí ele responde, essa é a ideia, exatamente. Esse capítulo 6, pessoal, para quem chegou agora, ele foi sobre ritmo hipnótico. Para você que não sabe o que é ritmo hipnótico, ele é o último estágio do hábito. E uma forma que o diabo usa para alienar as pessoas é através também do ritmo hipnótico. É um hábito ali que ele vai criando na pessoa. E esse hábito hipnótico, ele está tão enraizado em nós que a gente faz sem perceber. Aí eu dei alguns exemplos, né? Eu falei, a pessoa ali que almoça e está só almoça tomando um suco, ou tomando um refrigerante, ou tomando uma água. Ela criou um hábito ali. Por exemplo, acordar. Já acorda, já pega o celular e já entra no Instagram, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp. Tem esse hábito diariamente. E isso é um hábito hipnótico. Não é um hábito muito legal. Porque às vezes a gente pega no celular, acorda, pega no celular e você vai ver se você não fez devocional, você não fez nada. E isso é muito real. E esse foi o capítulo 6, pessoal. Espero que tenham gostado. E o capítulo 7 vai ser sobre, que é a próxima live, sobre sementes do medo. Também muito forte. Então é isso, pessoal. Façam um excepcional dia. Tudo de bom para vocês e até a próxima live. Tchau, tchau.